Há algo profundamente estranho na forma como você aprendeu a enxergar o dinheiro, e talvez ninguém nunca tenha colocado isso em palavras antes. Desde cedo, foi ensinado que ele tem personalidade, humor, preferência, que às vezes vem fácil, às vezes some sem explicação, que escolhe uns e rejeita outros, como se fosse uma entidade caprichosa, observando de longe quem se esforça o bastante para merecê-lo. E você acreditou. Acreditou quando passou horas a mais trabalhando, quando apertou os dentes em silêncio, quando aceitou cansaço como se fosse moeda de troca. Acreditou porque parecia lógico. Se o dinheiro não vinha, era porque ainda não tinha feito o suficiente. Mas repare, essa lógica sempre deixou um gosto amargo no fundo da boca, como um café frio, esquecido, sobre a mesa. Talvez você já tenha vivido aquela cena. Fim de tarde, luz amarela atravessando a janela, contas abertas, notificações no celular e um pensamento insistente martelando a cabeça. O que mais eu preciso fazer? Não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade, sobre sentir que o esforço vale a pena, que existe justiça em dar tanto e receber tão pouco. O coração aperta, porque no fundo surge uma suspeita quase proibida. E se não for o dinheiro que está decidindo? E se toda essa luta estiver acontecendo contra algo que nunca resistiu de verdade? Essa pergunta costuma ser empurrada para longe rapidamente, porque ela ameaça uma crença inteira, construída ao longo da vida. E crenças, quando começam a rachar, fazem barulho por dentro. O mais curioso é que enquanto você se esforça mais, algo parece escorrer pelos dedos. Quanto mais tenta controlar, mais distante tudo fica. Não é raro sentir raiva, não do dinheiro em si, mas de si mesmo. Como se houvesse uma falha invisível, um defeito, que ainda não foi corrigido. Há quem chame isso de falta de sorte. Outros chamam de fase ruim. Mas existe um detalhe quase imperceptível nessa história que poucos notam. O dinheiro nunca reagiu ao esforço da forma como prometeram. Ele não se moveu por cansaço, nem por sacrifício. E isso é profundamente desconcertante, porque desmonta a narrativa inteira que sustentava a luta. Em algum ponto, sem perceber, você começou a falar com o dinheiro como se ele tivesse vontade própria. Quando eu ganhar mais, se o dinheiro permitir, se ele quiser ficar... Observe o peso dessas frases. Elas entregam o comando para algo externo, algo que supostamente decide por você. É confortável acreditar nisso, porque tira a responsabilidade de um lugar mais delicado, mas também é exatamente aí que nasce a sensação de impotência. Se o dinheiro decide, você apenas reage. Se ele manda, você obedece, e talvez seja por isso que, mesmo quando chega, ele nunca traz paz completa. Sempre há o medo de que vá embora de novo, como alguém instável que nunca promete ficar. Só que existe um ponto cego nessa história. Um ponto que quase ninguém ousa olhar diretamente. Um ponto que, quando percebido, muda o eixo inteiro da narrativa. Não é sobre trabalhar menos ou mais. Não é sobre mérito ou castigo. É sobre algo muito mais silencioso. Algo que acontece antes de qualquer esforço, antes de qualquer escolha visível. Algo que define a direção, mesmo quando você acredita estar apenas tentando sobreviver. E quando esse detalhe começa a emergir, a pergunta deixa de ser por que o dinheiro não vem, e passa a ser outra, muito mais inquietante. Quem está realmente conduzindo tudo isso? Antes de avançar, quero te convidar a olhar para a sua própria história. Em que momento você começou a sentir que estava sempre correndo atrás, como se algo estivesse sempre um passo à frente? Coloque aqui abaixo nos comentários o instante em que essa sensação ficou clara para você. Às vezes, nomear isso já muda mais do que parece. Existe um instante silencioso em que você percebe que não está apenas buscando dinheiro, está tentando ser aceito por algo invisível. Não acontece de forma dramática, não há música, nem aviso. É um pensamento simples, quase inocente, que surge enquanto você trabalha, planeja, insiste. Se eu fizer do jeito certo, finalmente vai funcionar. Nesse momento, sem perceber, você transfere o centro de decisão para fora. O dinheiro vira juiz, Fokveraru, e tudo passa a ser feito com uma leve tensão no peito, como quem anda em terreno instável,
pisando com cuidado para não perder o pouco que já tem. Observe como essa dinâmica se manifesta no cotidiano. Você aceita oportunidades que não fazem sentido, mantém rotinas que drenam sua energia, silencia intuições que pedem outra direção. Não porque quer, mas porque sente que não pode escolher diferente agora. Existe uma urgência constante, um medo sutil de errar, como se qualquer movimento fora do script pudesse provocar uma punição imediata. O curioso é que mesmo quando algo dá certo, a vitória nunca é completa. Há sempre uma ansiedade escondida, um pensamento recorrente de que aquilo pode não durar. O dinheiro chega, mas você não chega junto com ele. Talvez você já tenha notado esse contraste desconfortável. Pessoas que parecem se mover com leveza, quase sem esforço visível, enquanto outras, mesmo se doando ao máximo, permanecem presas no mesmo lugar. Isso costuma gerar revolta interna. A mente procura explicações rápidas em justiça, privilégios, sorte, mas existe uma diferença mais profunda, que raramente é dita em voz alta. Uma diferença que não aparece nas planilhas, nem nas horas trabalhadas. Está no lugar de onde as decisões são tomadas. Enquanto alguns agem a partir de uma sensação interna de permissão, outros agem a partir da carência, da tentativa constante de provar algo. Quando você age tentando convencer o dinheiro a ficar, cada escolha carrega tensão. Cada passo é pesado. É como remar contra uma corrente invisível, sem nunca entender por que a água parece sempre puxar para trás. E quanto mais você luta, mais confirma internamente a ideia de que algo está faltando, de que ainda não é suficiente. Essa confirmação silenciosa se repete tantas vezes que vira identidade. Você deixa de perceber que não está respondendo ao mundo, está repetindo um estado interno antigo, aprendido, quase automático. Há um detalhe sutil aqui, fácil de ignorar, mas impossível de desfazer depois que é visto. O dinheiro não responde à necessidade. Ele responde à direção. E direção não nasce do desespero. Nasce de uma convicção interna, que antecede qualquer ação externa. Quando essa convicção não existe, o esforço vira apenas ruído, muito barulho, pouco movimento real. É por isso que, em certos momentos, tudo parece travado, como se a vida estivesse esperando algo que você ainda não percebeu que precisa mudar. E talvez a pergunta mais incômoda comece a se formar agora, ainda sem palavras claras. Se o dinheiro não reage ao quanto você força, nem ao quanto você se sacrifica, ao que exatamente ele responde. A resposta não está nas estratégias visíveis, nem nas escolhas óbvias. Ela se esconde em um ponto anterior, um ponto onde poucos têm coragem de olhar, porque ali não dá para culpar nada nem ninguém. Há um momento em que tudo desacelera, não fora, mas dentro. É quando você percebe que, antes de qualquer resultado aparecer, existe uma decisão silenciosa sendo tomada o tempo todo. Não há a decisão visível, aquela que você conta para os outros, mas a decisão íntima, quase secreta, sobre quem está no comando. É ali que algo começa a se rearranjar. Porque, quando você olha com honestidade, percebe que grande parte da sua relação com o dinheiro não foi construída por escolhas conscientes, mas por reações automáticas a antigas sensações de medo, urgência e comparação. Pense nisso, com cuidado, sempre que surge uma oportunidade. Quem decide primeiro? A clareza ou a ansiedade? A confiança ou a pressa? Existe um instante minúsculo, quase imperceptível, entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, sua vontade verdadeira tenta se manifestar. Mas na maioria das vezes ela é abafada por vozes antigas que dizem para não arriscar, para não confiar demais, para não sair do lugar conhecido. O curioso é que essas vozes não soam como inimigas, elas soam como prudência, como responsabilidade, como maturidade, e é assim que você entrega o volante sem perceber. Aos poucos você começa a notar um padrão inquietante. Quanto mais tenta controlar cada detalhe, menos fluidez existe. Quanto mais calcula cada passo a partir do medo de perder, mais restritas ficam as possibilidades que aparecem. Não porque o mundo esteja te punindo, mas porque sua própria percepção se estreita. É como andar por um corredor longo demais, com portas fechadas dos dois lados, acreditando que aquele é o único caminho possível. A vontade, quando não é reconhecida,
não desaparece. Ela se transforma em tensão acumulada, em cansaço sem causa aparente, em uma sensação vaga de estar vivendo aquém do que poderia. E então surge uma ideia desconfortável, quase provocadora. E se o dinheiro não estivesse resistindo a você, mas apenas obedecendo, não à sua fala, nem ao seu esforço, mas ao estado interno a partir do qual você escolhe? A vontade não é desejo impulsivo, nem teimosia. É alinhamento. É quando o que você pensa, sente e decide aponta na mesma direção, sem conflito interno. Quando isso acontece, algo muda no ritmo das coisas. As escolhas ficam mais simples, os encontros mais precisos, as oportunidades parecem menos forçadas, quase naturais. Mas aqui está o ponto que poucos querem encarar. Assumir a própria vontade significa abrir mão da narrativa confortável de que algo externo está no controle. Significa aceitar que não é o dinheiro que decide quando chega ou quando vai, mas a posição interna que você ocupa em relação a ele. Isso assusta, porque retira as desculpas, e ao mesmo tempo liberta, porque devolve o poder ao único lugar onde ele sempre esteve. Só que essa devolução não acontece sem um preço emocional. Algo precisa ser deixado para trás. E é exatamente nesse ponto, quando a vontade começa a se afirmar e o velho medo ainda tenta negociar espaço, que uma escolha silenciosa se impõe. Uma escolha que não é sobre fazer mais, mas sobre sustentar uma nova postura, mesmo quando nada externo ainda mudou. É aí que a história começa a ganhar um peso diferente, porque o próximo passo não exige esforço extra, exige coragem para permanecer. Existe um ponto em que não há mais conflito visível, nenhuma luta explícita, nenhuma tentativa desesperada. É um silêncio estranho, quase desconfortável, como um momento exato antes de uma grande revelação. Você percebe que não está mais tentando convencer o mundo de nada. Não está mais pedindo permissão. Algo em você simplesmente assentou. E essa mudança, embora invisível aos outros, é profunda demais para ser ignorada pela vida. Nesse estágio, o dinheiro deixa de ser o protagonista da história. Ele vira coadjuvante. O foco se desloca para algo mais sutil. A sua disposição interna de permanecer fiel ao que decidiu sentir, pensar e sustentar, mesmo quando o cenário externo ainda parece o mesmo. É aqui que muitos recuam, porque a antiga ansiedade bate a porta dizendo que nada aconteceu ainda, que talvez tudo isso seja imaginação, que seria mais seguro voltar ao padrão antigo. Só que, pela primeira vez, você não negocia, não porque esteja confiante demais, mas porque algo dentro de você já não aceita menos do que coerência. E então acontece o paradoxo mais poderoso de todos. Quando você para de observar cada sinal como prova, os sinais começam a aparecer, não de forma espetacular, mas precisa. Um convite inesperado, uma conversa que muda o rumo de uma decisão. Uma ideia que surge com uma clareza quase física, como se sempre tivesse estado ali, apenas esperando espaço. Não há euforia, há reconhecimento. Você entende, sem precisar explicar para ninguém, que aquilo não é sorte. Iris, nesse momento, algo arrepia, porque você percebe que o dinheiro nunca foi um agente independente. Ele sempre respondeu à posição que você ocupava internamente. Quando havia medo, ele se afastava. Quando havia tensão, ele se tornava pesado. Quando havia tentativa de controle, ele parecia escorregadio. Agora, sem esforço forçado, ele se reorganiza, não porque você o chamou, mas porque você deixou de contradizer a própria vontade. E essa coerência cria um campo silencioso de atração. Mas o mais impactante não é o que começa a chegar, é o que deixa de pesar. A urgência some. A comparação perde força. A sensação de estar atrasado na vida se dissolve lentamente, como névoa ao sol. Você percebe que prosperidade não é acumular, é permitir. Não é conquistar, é alinhar. E essa compreensão não fecha a história. Ela abre uma porta muito maior, talvez a mais desafiadora de todas, porque, se a sua vontade organiza o dinheiro, o que mais na sua vida pode estar esperando apenas essa mesma decisão silenciosa para se mover? Existe um próximo nível dessa consciência, mais sutil, mais profundo, que não fala sobre dinheiro, mas sobre identidade, sobre quem você passa a ser, quando para de lutar contra o fluxo
e começa a caminhar com ele. E é exatamente isso que começa a se revelar quando você percebe que essa não foi uma conclusão. Foi apenas o início de algo muito maior.